Vamos lá, eu vou começar, tá? Na sala tem 38 pessoas. Então vamos começar com nossa aula de HIV. Todo mundo escutando? Tudo ok? Só diga um ok aí pelo chat. Sim, professor. Tudo certo, professor. Vamos lá. Então, o HIV foi um vírus que foi descoberto no iniciozinho dos anos 80, tá? Algo estava acontecendo de estranho. Em 81 foi feito um relato pelo CDC, nos Estados Unidos, de 5 homens que tinham uma pneumonia por um agente chamado pneumocystis. Na época era pneumocystis carini, depois mudou o nome e virou pneumocystis jirovecii. E eles eram homossexuais, todos os 5, e os 5 tinham uma pneumonia que não era comum de aparecer. Tá? Só em 1982, que o grupo francês e um grupo americano também, eles dividiram o mérito da descoberta do vírus. Tá? O Robert Gallo e Luc Montagnier, do Instituto Pasteur. O HIV é um retrovírus, tá? E a característica dele é que ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa, que ela vai transformar o RNA viral num DNA de dupla fita. Tá? Então, a principal enzima do vírus HIV é a transcriptase reversa. É uma enzima que está característica dos retrovírus. Existem 2 tipos de HIV, o HIV-1 e o HIV-2. O mais comum é o HIV-1, é o que causa a pandemia mundial, e ele é dividido em subgrupos, tá? O M, o O e o N. E esses subgrupos são divididos ainda em variantes, que são classificados por letras. A, B, C, D, F, tá? O HIV-2, ele tem uma homologia de 80% com um macaquinho que é encontrado na África, que é o Xóti Mangabi, tá? Ele está muito restrito, HIV-2, à África, tá? Enquanto o HIV-1 tem uma distribuição mundial. Slide é só para mostrar que uma das teorias da origem do HIV é a teoria que ele vem da evolução de um vírus, que é o vírus da imunodeficiência dos símios, um vírus do macaco, que terminou sendo inoculado acidentalmente no ser humano e sofreu mutações até se adaptar ao ser humano. Coisas que nós estamos vendo muito isso hoje em dia, né? Quer ver meu vídeo? Não, professor, porque eu acho que alguém fixou o vídeo da tela do senhor. Aí não estava aparecendo para a pessoa o slide, mas pode continuar a aula. Deixa eu aparecer. Agora é estranho que pelo menos alguém respira aí de vez em quando para eu saber que estão me escutando. Parece que eu estou falando sozinho aqui. Vamos lá. O HIV-1, ele tem já uma homologia com o SV, que é o vírus da imunodeficiência dos símios, que está mais associado com o chimpanzé, tá? Enquanto o HIV-2 com o macaquinho, o Xóti Mangabi. Então, algumas características do vírus: a família é retrovírida, tem o tipo 1 e o tipo 2, a homologia entre os 2 tipos é entre 40% a 50%, e o HIV-2 é que tem uma maior semelhança com o vírus do macaco, que chega até 80% de semelhança. Tá? É um vírus RNA, tem um envelope glicoproteico, tá? E tem algumas enzimas que
são também os locais de atuação de alguns medicamentos, tá? Transcriptase reversa, protease, integrase. Existem os genes estruturais, tá? E alguns genes funcionais. Não vou comentar sobre a parte estrutural do vírus, também não vou falar sobre epidemiologia, vou direto aqui para a parte da entrada do vírus na célula. Quando eu passo o cursor aqui, vocês enxergam aí também? Sim, professor. Pronto, então o vírus chega, ele vai se ligar a receptores e correceptores que estão presentes na superfície da célula humana, tá? Deixa eu prosseguir aqui. Então, o vírus ele tem um envelope glicoproteico, tá? Dentro tem um capsídeo viral, com as enzimas e o material, o RNA e as enzimas virais. E a célula humana tem esse formato mais ou menos, né? Ela tem um receptor CD4 e tem alguns correceptores que também são usados na adesão do vírus à célula humana. O CCR5 e o CXCR4. Uma glicoproteína presente na superfície do vírus, a 120, é a que faz a ligação com o CD4 e com os correceptores. Glicoproteína 120. Aí tem a glicoproteína 41, ela é responsável pela fusão. Ela, pense assim, é tipo uma mola, parece uma mola que vai puxar, aproximar as duas membranas, tá? A membrana celular e o vírus, acontecendo a fusão dos dois. Com a fusão do vírus com a célula humana, ele vai jogar o capsídeo viral, vai penetrar na célula humana, com o RNA e as enzimas. Então, o RNA viral e as enzimas, integrase, protease, transcriptase reversa. Aí a transcriptase reversa vai começar a atuar e vai transformar esse RNA viral num DNA. E o DNA tem que ter duas fitas. Então, vai começar a transformar o RNA, faz uma fita de um lado, destrói o RNA e faz a fita do outro lado. Tá? Por isso que tem uma RNase, que vai para destruir inicialmente tem uma fita de DNA e uma fita de RNA. Aí ela destrói o RNA e complementa a fita com outro DNA. Tá? Aí forma o DNA viral. Esse DNA viral é que vai ser incorporado no núcleo da célula e vai usar o maquinário da célula para produzir novas proteínas, que serão proteínas virais para a formação de um novo vírus. Tá? O DNA viral ele vai ser levado até o núcleo da célula humana por uma proteína que está presente no vírus também, chamada integrase. A integrase vai levar o DNA viral, DNA proviral, para dentro do núcleo da célula. Chega nesse DNA, chegando dentro da célula, encontrando o DNA humano, a própria também integrase é que vai... Só um minuto. A integrase é que vai fazer a fusão do DNA viral com o DNA humano. Pronto. Essa partezinha azul é o DNA viral que foi ligado no DNA humano. Pronto, esse material genético do vírus, agora ele vai começar a usar o maquinário, tá? Tem um RNA aqui, vai começar a usar o maquinário da célula para produzir novas proteínas que serão usadas para formar um novo vírus HIV. Tá? O RNA mensageiro, dando a ordem já para fazer um novo aminoácido.
Então, essas proteínas, elas vão estar ainda incompletas. Elas precisam de uma outra proteína viral para poder ficarem, vamos dizer assim, prontas para formar o novo vírus. E essa nova proteína, essa enzima para formar as novas proteínas é chamada protease. Então, a protease é que vai transformar as proteínas incompletas que foram formadas numa proteína que vai se adequar e formar um novo vírus, certo? Então, o vírus pronto, formou um novo vírus, o que acontece? A célula, ela vai ser destruída, porque toda vez que um vírus sai, ele vai levar um pedaço da membrana celular da célula. E como são muitos vírus que são produzidos, ele, consequentemente, ele termina destruindo a célula, certo? Vou passar já para outra apresentação. Algum comentário até aqui? Alguma pergunta? Não, professor. Tudo certo. A grande característica da doença, a AIDS, causada pelo vírus HIV, é a imunossupressão. Então, o paciente que tem a infecção pelo HIV, e ele não está em tratamento, consequentemente, como eu expliquei, que na formação de novos vírus, tem a destruição das células humanas, principalmente as células que têm, como são usadas as células que têm o receptor CD4, tá? Então, principalmente são linfócitos T, CD4, que são destruídos. Então, essa imunidade dependente do linfócito, ela fica prejudicada, porque com o passar dos anos, quanto maior a carga viral, maior a destruição celular. Inicialmente, o organismo até tenta compensar com um aumento de produção de linfócitos, mas ele não consegue acompanhar. O mecanismo de produção de linfócito termina entrando em colapso. Então, chega um momento que não tem mais o acompanhamento, a destruição é maior do que a fabricação. Então, é nesse momento que o CD4 começa a cair e vai chegar a valores que causam as chamadas doenças oportunistas, tá? Então, com a queda do CD4, vai chegar a valores que nós já conhecemos, vamos saber que com CD4 abaixo de 200, abaixo de 100, corre o risco de ter determinadas doenças, tá certo? Então, aqui é o seguinte, o número de infecções foi. Desculpa interromper, é que eu não entendi essa última parte que o senhor falou. No caso, então, por exemplo, um paciente que tem, sei lá, CD4 abaixo, entre 200 e 100, vai ter uma prevalência de certas doenças, e outro que tem abaixo de 100, outras doenças. Isso. Pegando aqui, pneumonia, que era chamada por pneumocystis carini, agora é pneumocystis jirovecii, ela só é causada com CD4 menor que 200. O complexo Mycobacterium avium tem que ser menor do que 50. Candidíase menor que 200. Citomegalovírus menor que 50. Então, as patologias oportunistas, elas têm um limite de CD4 para poder aparecer. Então, quando eu chego assim, que eu tenho um paciente que eu fiz um diagnóstico que ele tem uma pneumocistose, eu sei que ele tem um CD4 menor que 200. Se eu tenho um paciente que ele tem uma doença tipo um citomegalovírus na retina, eu sei que o CD4 dele é menor que 50. Então, cada doença, algumas doenças têm um aparecimento, dito assim, pelo valor do CD4. Entendeu? Entendi, sim, obrigado.
Então, aqui é também para mostrar o seguinte. Antes do tratamento, tá? Antes do tratamento, se tinha muita doença oportunista. E com o aparecimento do tratamento dos antirretrovirais, essas doenças elas foram até diminuindo. Hoje, se vocês frequentarem um ambulatório de HIV, dificilmente vocês vão ver doença oportunista. É muito difícil. Aparece, algumas são comuns, mas você pode ver tuberculose, pode ver uma candidíase oral, mais citomegalovírus, sarcoma de Kaposi, e isso ficou muito difícil depois da introdução dos antirretrovirais. Tá? Quando é que eu começo o tratamento? Todo paciente, hoje, pelo protocolo do nosso sistema de saúde, pelo protocolo do Ministério da Saúde, o tratamento hoje é oferecido para todos os pacientes, independente de CD4. Então, se eu recebo um paciente hoje com HIV no consultório, eu vou tratar. Eu não preciso nem de ter um exame de CD4. Então, o paciente chegou com o diagnóstico de HIV, eu já ofereço o tratamento. Tá? Isso tem alguns objetivos. Tá? Principalmente é o seguinte, a transmissão do HIV ela é maior quanto maior a carga viral do paciente. Então, quanto mais precoce eu iniciar o tratamento e baixar essa carga viral, provavelmente esse paciente ele vai ter uma menor chance de transmitir a doença. Mas se você quiser um valor, então, teoricamente, assim, um valor, eu vou dizer que se trata todo paciente com CD4 menor que 500, e se ele tiver um CD4 maior que 500, e ele não quiser tratar ainda, você pode aguardar. Então, acima de 500, não é assim, tipo, obrigatório. É recomendado, mas não é obrigatório. Quando é que eu iniciaria o tratamento com CD4 maior que 500? Quando o paciente tem alguma neoplasia, tá? Que vai precisar fazer quimioterapia ou radioterapia, porque a própria quimio e rádio vai causar uma imunossupressão nele, então é melhor que ele já esteja em tratamento, tá? Quando ele está co-infectado com hepatite B, porque tem que iniciar o tratamento dos dois, então para eu tratar hepatite B, eu tenho que tratar HIV, porque algumas drogas que tratam hepatite B são drogas que também tratam HIV. Quando ele tem uma doença cardiovascular já estabelecida, ou tem um risco cardiovascular maior do que 20%, porque a carga viral alta, ela causa uma reação inflamatória que traz risco cardiovascular, então eu tenho que baixar essa carga viral. Também quando tem co-infecção HIV, hepatite C, alguns medicamentos para hepatite C, eles também causavam imunossupressão. Então, eu preciso estar com o paciente com uma boa imunidade, e a resposta ao tratamento da hepatite C também depende do CD4. Então, eu trato logo para o CD4 ficar bem, um valor alto, para ele ter uma boa resposta ao tratamento da hepatite C. E quando esse paciente tem carga viral acima de 100.000 cópias. Então, se o paciente tem uma carga viral acima de 100.000 cópias, eu vou tratar esse paciente. E quando eu não consigo fazer exames, eu não tenho como acompanhar o paciente. Se eu não tenho como acompanhar o paciente, não consigo fazer CD4, não consigo fazer carga viral, eu também já inicio precocemente o tratamento. Toda gestante tem indicação de iniciar tratamento. Alguém sabe me responder por quê? Por que a gestante deve iniciar o tratamento logo, imediatamente? Porque diminui o risco de transmissão vertical durante o parto. Isso. O principal critério de risco para transmitir, para a transmissão vertical, é carga viral alta. Quanto maior a carga viral, maior a chance de transmissão. Então, se eu tenho uma gestante, eu inicio logo o tratamento para a carga viral dela. O ideal é que a carga viral chegue indetectável no momento do parto. Chegando indetectável no momento do parto, a chance de transmissão vertical fica muito pequena, tá? Aqui, recomendação, a gente sempre vai iniciar tratamento, tá? Aqui foram aqueles fatores que eu falei, acima de 500, tá?
Algumas terapias, eu não vou comentar isso agora não, depois eu comento essas terapias, tá? Vamos falar primeiro dos medicamentos. Então, lembra que eu falei no início assim, ó, tem doença que só aparece com o CD4 menor que 200. Então, o aparecimento dessas doenças num paciente que você não tem ainda o diagnóstico de HIV dele, vai fazer com que você suspeite que ele tem HIV. Entenderam? Então, se você chega com um paciente... Então, essas doenças aqui são doenças definidoras de AIDS. Antigamente, hoje não sei se é usado tanto, mas antigamente a gente dizia assim, esse é só um paciente HIV positivo e aqui é um paciente com AIDS. Paciente com AIDS é um paciente que já tem um CD4 baixo ou tem alguma doença definidora de AIDS. Então, se eu estou aqui no meu consultório ou ambulatório e de repente chega um paciente HIV que ele tem um quadro de neurotoxoplasmose, eu sei que esse paciente já tem AIDS doença e ele tem uma imunossupressão com CD4 provavelmente menor do que 100, porque para ter neurotoxoplasmose, o CD4 dele é menor do que 100. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Pneumonia por pneumociste, o CD4 tem que ser menor que 200. Então, se eu estou no consultório e chega um paciente com uma pneumonia por pneumocistose, eu sei que aquele paciente, independente de resultado de exame, eu sei que aquele paciente ele tem AIDS doença e ele tem um CD4 menor que 200, porque a doença, pneumocistose, ela aparece com CD4 menor que 200. Alguns sinais de imunodeficiência moderada, não são doenças definidoras de AIDS, mas pode mostrar que o paciente está assim, com CD4 entre 200 e 350, tá? Tuberculose pulmonar não depende de CD4 baixo, pode aparecer com qualquer valor de CD4. Diarreia crônica, perder peso mais de 10%, tá? Candidíase vulvovaginal recorrente, que não responde à terapia, candidíase oral, isso são sintomas, são sinais de uma imunodeficiência moderada, mas não são doenças definidoras de AIDS, tá? Eu não vou dizer que o paciente tem AIDS ainda, ele está com a imunidade dele, já está baixando, se eu não tratar e não começar o antirretroviral dele, ele pode abrir com a doença definidora de AIDS. Que seria isso aqui, ó, esse gráfico. Então, menor que 200, pneumocistose, candidíase do esôfago, neurocriptococose. Menor que 50, pode ter algumas neoplasias, micobactério avo intracelular. Tá? Então, eu consigo estratificar as doenças oportunistas com relação ao valor do CD4. Novamente, menor que 200, pneumocistose, toxoplasmose, criptococcus, criptosporídeo. Menor que 50, micobactério avo, retinite por citomegalovírus, tá? Linfoma do sistema nervoso central. E maior que 500, infecções por bactéria, tuberculose. Lembra de novo, tuberculose não depende de CD4 baixo para aparecer no paciente HIV. Herpes zoster, tá? Candidíase vaginal. A evolução da doença é o seguinte, tem as primeiras semanas de HIV, que o paciente pega, nessa semana, tá, a carga viral, ela se torna uma das mais altas que o paciente vai ter, no momento chamado AIDS agudo. E o CD4 dele vai começar a diminuir. O CD4 vai diminuir. Chega um momento que o organismo dá uma segurada na replicação viral, ela mantém um patamar, a carga viral, mas aquele CD4 ele vai lutando, como eu falei, a produção vai tentando segurar a destruição dos linfócitos, mas chega um momento que não consegue mais segurar e começa a cair bastante o CD4. Chegando a valores menores de 200, de 100,
que é nessa fase que o paciente tem as doenças definidoras de AIDS, e é nesse momento que ele tem AIDS doença. E isso leva, em média, até 10 anos. Então, por isso que às vezes a gente pode dizer assim, um paciente com HIV, ele pode levar 10 anos, um paciente portador do vírus, pode levar 10 anos para poder desenvolver AIDS doença. Agora, aí tem outros valores, aí tem outros fatores que influenciam. Depende do CD4 inicial. Se ele tiver um CD4 mais baixo, inicialmente, na infecção, ele vai levar menos tempo para chegar a 200. Se ele tiver um CD4 mais alto, ele vai levar mais tempo. E também tem a correlação ao vírus. Já apareceu um vírus mais virulento em Los Angeles que causava AIDS. O CD4 chegava a menor que 200 em 2 anos. Tá? Era um vírus muito agressivo. Chegava, o paciente fazia AIDS, doença, 2 anos após a infecção. Tá? De novo, a mesma representação, CD4 e as doenças que vão aparecendo. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre algumas doenças oportunistas por síndromes, por síndrome respiratória, vou dizer quais são alguns mais comuns, tá? No Veronese tem isso também por capítulos, tá? E é por aqui que vocês vão estudar. Alguém vai perguntar. Enfim. Alguma dessas doenças que o professor citou como definidoras de AIDS podem acontecer em indivíduos imunocompetentes, né? Mas são muito difíceis. Deixa eu te voltar aqui. Algumas ali relacionadas a fungos eu já vi antes. São doenças que estão sempre associadas a algum déficit de imunidade. Pode não ser HIV. Porque assim, aí seria definidora se você já sabe que o paciente tem HIV, e se não sabe, você ter... Essas doenças, elas são doenças relacionadas a déficit de imunidade. Pode ser que, quando você vê um paciente com uma doença dessa, você vai pesquisar uma imunossupressão nele, principalmente HIV, tá? Se for HIV, ela é definidora de AIDS, quer dizer que o paciente saiu da fase de portador do vírus para um paciente que tem já AIDS doença, entenderam? Entendi. Tuberculose extrapulmonar. Principalmente porque é extrapulmonar, né? Geralmente no competente é mais pulmonar. Isso. Então, extrapulmonar eu posso ter em algum outro paciente. Mas vamos dizer assim, é um paciente desnutrido, ele tem um déficit de imunidade pela desnutrição. Tá? Quer ver outro aqui? Candidíase de esôfago, aqui. Candidíase de esôfago. Um paciente que usa, pode dizer, um paciente que tem uma doença reumática e use corticoide muito tempo, ele pode fazer candidíase de esôfago. Mas por que ele fez a candidíase de esôfago? Pela imunossupressão do corticoide que ele usa há muito tempo. Então, são doenças que estão associadas com imunossupressão. Então, você sempre também tem que afastar HIV com essas doenças. Se o paciente tiver HIV, define a AIDS doença. Ele não é mais o portador do vírus, ele é um paciente com a AIDS doença. Ok? Ok. Então, as doenças, começando com as doenças respiratórias, você também pode fazer todas as doenças normais da parte respiratória que todo mundo faz, tá? Bronquite, sinusite, pneumonias bacterianas, a tuberculose, tá? Agora, a pneumonia é mais comum no paciente com HIV. Então, vamos lá, CD4 menor que 500, pode fazer pneumonia, pode fazer alguma pneumonia por micobactéria, que pode ser tuberculose, tá? CD4 menor que 200, aí já entra pneumocistose e pneumonia por criptococcus. Tá? Então, se eu tenho um paciente HIV e eu faço um diagnóstico de uma pneumonia por criptococcus, eu sei que ele tem um CD4 menor que 200. O paciente chegou, tem sarcoma de Kaposi, tem pneumonite por toxoplasma, então ele tem um CD4 menor que 100. E se for essas doenças aqui, citomegalovírus, pneumonite, micobacterium avo intracelular,
alguns fungos, aspergilos, canda, provavelmente o CD4 dele já é menor que 50. Dessas aqui, tem que dar especial atenção para a pneumocistose, que é o que vai aparecer mais na prática. Sempre eu vou contar, assim, as doenças oportunistas mais comuns de cada síndrome dessa. Síndrome respiratória, o mais comum, doença oportunista é pneumocistose. Lembre-se que tuberculose não é doença oportunista no paciente HIV. Independente do CD4, ele pode fazer. Ele tem uma frequência maior de tuberculose do que a população geral, mas ele pode abrir com CD4 de 500, de 400. Não é uma doença oportunista, assim. Não depende de uma baixa muito grande de imunidade. Ok? Pneumociste é uma doença, é uma pneumonia que dá, vamos lembrar de Covid, parecido com Covid. Ela dá é uma pneumonia com tosse seca e com dispneia. Então, o paciente vai chegar num atendimento com falta de ar, tá? Você vai auscultar, você vai ter achado no exame físico. O raio-x também é um padrão vidro fosco, parecido até com as tomografias que você vê no Covid. Tá? O paciente tem febre e tem dispneia, vai estar taquipneico. Então, o principal achado de um paciente com pneumocistose é o paciente que vai chegar na emergência você vai saber que ele vai dizer que é um paciente HIV, eu tenho um HIV, não faço tratamento, eu estou agora com tosse seca e dispneia. Você vai examinar o paciente, vai ter achado pulmonar no exame físico, tá? Faz um raio-x, tem um aspecto de vidro fosco, então provavelmente a principal suspeita que se faz, que a principal doença respiratória é de pneumocistose. O tratamento é o popular Bactrim, o nome de marca, eu acho que vocês já ouviram falar. É a sulfametoxazol e o trimetoprim. Nessas doses, a apresentação do sulfametoxazol e trimetoprim é uma apresentação fixa. O comprimido tem 400/80, é 400 de sulfametoxazol por 80 de trimetoprim. Então, você pode usar qualquer um dos dois para calcular a dose do paciente, quantos comprimidos ele vai tomar. Se eu quiser usar o sulfametoxazol, eu uso 100. Vamos aqui arredondar, 100 miligramas. Se eu for usar o trimetoprim, eu uso 20. Então, se eu tenho um paciente de 80 quilos. Então, 80 quilos, eu vou multiplicar por 100, vai dar 8.000 miligramas, e dividir pelo comprimido, que é 400. Vai dar 20 comprimidos por dia. Como é de 6 em 6 horas, são 4 tomadas, então cada vez que ele for tomar, ele toma 5 comprimidos, por 21 dias. E associa um corticoide também, para dar uma melhorada, diminuir a parte inflamatória, que você faz 1 miligrama por quilo dia, dá 2 vezes por dia, e a cada 5 dias você reduz metade da dose. Tá? Cada 5 dias reduz metade da dose. Então, o paciente tem 80 quilos, 1 miligrama, aí começa com 80 miligramas de prednisona, com 5 dias eu vou reduzir para 40, com mais 5 dias eu vou reduzir para 20, tá bom? Tratamento alternativo de quem tem alergia a sulfa, clindamicina e pentamidina. Alguma pergunta? Falando assim, eita, vai ser ruim. Quando eu escrevo no quadro já é ruim, imagino só falando. Sem contar os que estão aí dormindo, né? Tuberculose e HIV. Anda junto. Tuberculose anda junto com HIV. Então, com o aumento, quem tem HIV aumenta muito o risco de ter tuberculose. Tá? Mesmo pacientes em tratamento, ele tem uma chance maior de tuberculose. Tá? E o paciente HIV positivo tem um menor rendimento do BAR, que é a baciloscopia, e ele pode ter uma chance maior de ter de ter tuberculose multiresistente. Tá? A incidência de tuberculose multiresistente no paciente HIV é aumentada. Eu posso ter tuberculose no paciente HIV, como no paciente sem ser HIV, de vários locais. Meningite, laringe, óssea, renal,
do pulmão, da pleura, de linfonodos, de coluna vertebral, tá? Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Qual é o tratamento? Preste atenção aqui, isso é importante. Se eu tenho um paciente HIV e ele tem um CD4 menor que 200, quando eu for iniciar o tratamento dele, se o CD4 for menor que 200, eu só posso iniciar 2 semanas, eu só posso iniciar os antirretrovirais 2 semanas após iniciar o tratamento de tuberculose. Eu começo primeiro tuberculose. Se o paciente ele tem um CD4 maior que 200, eu só vou iniciar os antirretrovirais após 2 meses, 8 semanas. Por quê? O paciente que tem tuberculose, se eu começar o antirretroviral junto com o tratamento de tuberculose, ele vai ter uma melhora da parte imunológica dele, consequentemente, com a melhora de linfócito da defesa dele, ele vai piorar o quadro de tuberculose. Corre risco dele vir a óbito porque ele melhorou a defesa dele. Então, ele vai melhorar, ele pode aumentar a secreção, ele começa a ter febre, ele pode entrar em insuficiência respiratória se eu iniciar o tratamento de tuberculose junto com o antirretroviral. Então, se eu peguei um paciente, primeira consulta, ele não usa antirretroviral e ele tem um suspeito de tuberculose, eu vou começar primeiro o tratamento de tuberculose. Se eu tenho um CD4 dele, ele tem um CD4 baixo, ele não pode esperar muito, eu só inicio o antirretroviral depois de 2 semanas. Se ele tem um CD4 bom, ele pode esperar, eu só inicio o tratamento antirretroviral depois de 8 semanas. Professor, por que com a melhora da imunidade eu posso melhorar a tuberculose no paciente? É por causa do quadro inflamatório que isso pode gerar? Também, mas imagine só, por ele ter um déficit de imunidade, ele poderia ser um paciente mais rico de sintomas, só que ele tem pouco sintoma, ele tem uma tosse secazinha, está lá emagrecido, você pode estar tendo febre ou não, você fez um raio-x, tem uma lesão grande, mas ele tem poucos sintomas, já pela questão da baixa imunidade, uma baixa resposta inflamatória pela imunodeficiência. Quando você começa a tratar que melhora a imunidade, melhora a defesa, vai ter uma reação inflamatória maior, tá? Vai começar a ter mais células de defesa no local, aumenta a secreção, aumenta a febre, e isso pode causar uma insuficiência respiratória, correndo o risco de matar o paciente. Outra pergunta. No caso aqui, o senhor fala que, inclusive lá no protocolo, fala sobre essa questão de imunodeficiência avançada, então com contagem menor do que 200. Aí o senhor falou que infecções oportunistas podem ocorrer conforme vai caindo a contagem CD4. Eu faço alguma profilaxia para esse paciente, já que ele não pode iniciar tarde? Faço. Mas eu vou falar mais para frente um pouquinho, tá bom? Beleza. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. E o tratamento, isso aqui vocês também têm que saber, que eu cobro. O tratamento é baseado em faixa de peso, tá? Então, de 20 a 35 quilos, 2 comprimidos. De 36 a 53, maior que 50 quilos, 4 comprimidos. A dose do tratamento que a gente faz no dia a dia são 4 comprimidos dos tuberculostáticos. 2 meses, eu vou falar na aula de tuberculose, 2 meses na fase intensiva, que tem 4 medicamentos, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, 2 meses essa fase intensiva. Depois dos 2 meses, eu passo para 4 meses na fase de manutenção, que só tem rifampicina e isoniazida, tá? Acima de 50 quilos, 4 comprimidos. A dose, talvez assim, eu não vou nem dizer que eu vou cobrar, talvez eu não cobre, mas vocês têm que saber essa divisão dos meses, 2 meses fase intensiva, 4 meses fase de manutenção, tá bom? E lembrar que CD4 menor que 200, 2 semanas de espera. CD4 maior que 200, 8 semanas de espera. Paciente com tuberculose, aparece muito um padrão de tuberculose miliar, eu vou mostrar na aula de tuberculose, que é
é uma tuberculose mais disseminada, não é aquela lesão de caverna. Quando você vê um paciente com tuberculose que ele tem uma caverna, já fala a favor que ele tem uma boa imunidade. Caverna aparece em paciente de tuberculose que tem boa imunidade. Paciente que tem tuberculose e tem uma imunidade ruim, a imagem não é de caverna, é uma tuberculose disseminada, que a gente chama miliar, ou então uma imagem tipo com alguns nódulos maiores. Eu vou mostrar. Aqui o som cortou, foi? Vocês entenderam? Quer que eu repita? Aqui tá de boa. Acho que a internet lá aqui também não cortou, não. Uma imagem de perfil, tá? Área cardíaca, coluna, e tem o acometimento aqui em ápice. Tem aquela história também, tuberculose aparece em ápice de pulmão. Em ápice de pulmão em pacientes com imunidade boa. Quando você pega paciente com déficit de imunidade, você pode ter imagem também em base. Já não é mais só ápice, tá? E aqui tem uma lesão, tá aqui, de coluna, tuberculose óssea de coluna. Parece que tem uma cavernazinha aqui, ó. Uma tuberculose bilateral, tá? A gente chama até pneumonia cruzada. No caso da tuberculose, parece que tem caverna aqui e aqui. Aqui uma caverna vista na tomografia. Eu vou mostrar na aula de tuberculose que a tuberculose forma pequenos micronódulos que eles vão confluindo e formando nódulos maiores. E esse nódulo maior chega um momento que ele tem uma necrose caseosa no centro e forma caverna. A espessura da parede da caverna vai dizer se a tuberculose é ativa ou não. Então, parede espessa, tuberculose ativa. Parede de lesão de caverna delgada, bem fininha, aquilo é sequela. É uma tuberculose que já foi tratada. Tá? Também imagem tuberculose miliar, você vê esses pontinhos bem disseminados. Tá? Isso é uma imagem que não é só de tuberculose, algumas outras patologias de pulmão também apresentam essa imagem. Ó, a tomografia da imagem miliar, toda cheia de pontinho branco. Tá? Então, toda disseminada. Isso é uma tuberculose que tem disseminação hematogênica. Já no raio-x aqui, por essa imagem, dá para ver muito bem, não, mas tomografia vê perfeitamente. E eu posso ter muito também no paciente HIV, tuberculose de linfonodos, que a gente mesmo viu ali, é comum ter tuberculose extrapulmonar. Tá? Então, você vê o paciente com um linfonodo aumentado, você suspeita logo de tuberculose e tem que fazer diferencial com doença neoplásica, principalmente com linfomas, que também podem aumentar os linfonodos. Tem que biopsiar para poder fechar o diagnóstico. Aqui, ó, fez aqui, isso aqui é uma coloração, um bar, e deu para ver as micobactérias. Tá? Dermatológicas, doenças dermatológicas. Tá? Então, doença pulmonar, a oportunista mais comum é a pneumocistose, e tem a tuberculose, que não necessariamente é uma doença oportunista, assim. Ela não precisa ter CD4 baixo. Um paciente até com CD4 de 500, e até em tratamento pode ter tuberculose. As dermatológicas, a gente vai ver que pode fazer muita coisa, tá? Dermatites, herpes, é muito comum. Dermatite seborreica, você pode ver no paciente com HIV, às vezes também não tem muito a ver com CD4, esse é um paciente, às vezes, que ele já tem um CD4 muito baixo. Pode aparecer tanto no paciente com déficit de CD4, como não. Tá? Prurigo estrófilo, tá? Fica cheio de a pedra toda manchada com essas lesões. Não é só também de HIV. Escabiose, formas graves de escabiose, formas disseminadas, você encontra no paciente HIV. Não é aquela escabiosinha localizada, não. É uma forma bem disseminada, também chamada de sarna norueguesa. Tá? Molusco contagioso também aparece no paciente HIV, tá? O molusco, que às vezes em região, nas partes
íntimas do paciente, até confunde com HPV. Tá? Herpes genital, quadros exuberantes de herpes pela imunodeficiência, tá certo? Não é uma lesãozinha pequena, não, vai ser quadro grande. O labial também se torna grande. Toda essa parte de mucosa, mucosa nasal, pode ser acometido por herpes, tá? Então, o paciente tem uma imunodeficiência, ele vai ter um quadro mais exuberante, principalmente os pacientes com imunossupressão, viu? E você pode ter também herpes simples, causando lesão sem ser em mucosa, em pele, tá? Não só de mucosa, em pele também normal. Herpes simples vírus. E o mais comum, que hoje em dia, se você olhar uma lesão dessa num paciente, você tem que vir na sua cabeça e pensar em HIV. Todo paciente que faz herpes zoster tem que se pensar em HIV, tirando idosos, tá? Idosos têm uma própria baixa de deficiência pela idade e eles podem fazer herpes zoster. E pacientes que fazem uso de imunossupressores podem ter herpes zoster. Qual é o vírus causador do herpes zoster? É varicela, Varicela zoster, que na primeira infecção causa o quê? catapora. Catapora. Então, o paciente que tem herpes zoster é o paciente que fez catapora, que teve catapora, pegou o vírus em alguma fase da vida, e esse vírus fica latente. Os herpes vírus, a característica dos herpes vírus é que ele é fiel ao dono. Ele fica com o paciente até quando o paciente morre. Herpes zoster, quadros exuberantes. Quem não teve catapora, dica aqui, quem não teve, dica de infecto, quem não teve catapora, e por acaso você vai estar no ambulatório, no hospital, e tem algum paciente com herpes zoster, não chegue perto, senão pega. A não ser que tenha feito vacina, tá certo? Todo mundo sabe que teve catapora já? Professor, eu não tive, inclusive, eu estava procurando um lugar para vacinar. O professor sabe um lugar bom, Juazeiro Petróleo? Também. Aí você só encontra, eu acho que só tem na rede particular, né? Mas aí um local assim, o professor sabe? Tem uma vacina, parece que tinha num shopping, Imunocenter, não? Você pode até me consultar depois, que eu procuro saber onde é que tem vacina para você fazer, Beleza. tá? Então, quem não teve, quem não sabe se teve catapora, primeiro você pode fazer um exame. Você pode fazer o herpes zoster IgG. Saber, porque às vezes você pode ter tido contato, às vezes não faz o quadro exuberante, pode fazer um quadrozinho muito pequeno, ou pode não ter lesões, e às vezes você não consegue pegar essa informação se você teve na infância catapora ou não. Então, quem está na dúvida, pode fazer um examezinho chamado herpes zoster, desculpa, não é herpes zoster não, você vai fazer o varicela zoster IgG, para saber se você já teve contato com o vírus. Se você já teve contato com o vírus, não adianta fazer vacina, porque você já está com o vírus no seu organismo. Então, você faz o varicela zoster IgG, para quem tem dúvida. Se vir positivo, já teve contato com o vírus. Se vir negativo, o ideal é que tome vacina, tá? Porque catapora em adulto é grave. Professor, tomar a vacina já tendo tido, não tem nenhum problema não, né? Não tem problema não. Então, pode formar quadros graves, o varicela zoster, principalmente em face, se acometer o olho, tá? Acometendo o olho, isso pode causar cegueira. Tem que ser paciente que tem que ser tratado urgentemente com medicamento, tá? Causando lesão com necrose, tá? Paciente emagrecido, provavelmente aqui algum paciente, se for HIV, ou não sabe que tem, ou se sabe que tem, às vezes está em falha de tratamento, não toma medicamento correto. Olha isso aqui, com infecção bacteriana associada, muito pus, acometendo o olho, isso aqui tem que fazer um tratamento urgente, tem que ter avaliação provavelmente aqui teve lesão ocular, olha como ficou. Então, qual o tratamento do herpes zoster? Herpes zoster, nós usamos a ciclovir em comprimido,
De preferência, se você for internar o paciente, é um quadro grave, tem que fazer venoso, tá? Agora, o venoso é 10 miligramas por quilo por dose. Você dá de 8 a 8 horas, 3 vezes por dia. Então, a cada vez que você vai dar a medicação, é 10 miligramas. O paciente tem 80 quilos, então você faz 800 miligramas a cada dose, são 3 vezes por dia. A ciclovir em comprimido, para tratar herpes ósseo, você tem que fazer 800 miligramas por tomada, por dose. Então, seria 4 comprimidos de aciclovir de 200. Você tem que fazer 5 vezes, tá? De 4 em 4 horas, suprime uma dose da madrugada. E herpes simples de lábio, não é mais varicela zoster não, é herpes simples. Herpes simples de genital, de mucosa oral, você pode fazer 400 miligramas 3 vezes por dia. 2 comprimidos, 3 vezes por dia, o que daria 6 comprimidos por dia. Tudo bem? Uma outra doença que pode acometer mucosa, tá? São alguns fungos. Histoplasmose pode acometer mucosa, leishmaniose também pode. Tratamento aqui da histoplasmose, inicia com anfotericina, depois passa para itraconazol. Nós vamos ter uma aula depois só de micose profunda. Aqui é uma bactéria causada fica na boca do gato. O gato gosta de lamber as patas e fica saliva nas unhas dele e fica a bactéria. Tá? Que se ele arranhar uma pessoa, ele faz essa infecção. É angiomatose bacilar, é a Bartonella, tá? Que causa angiomatose bacilar. Doença da arranhadura do gato. Tá? Não é tão comum não, aqui só para citar. Doenças neurológicas. Vamos para a doença neurológica agora. Doença neurológica, a mais comum, oportunista, é a toxoplasmose. Neurotoxoplasmose é a doença mais comum. Agora, o paciente pode ter várias outras doenças oportunistas, criptococo, leucoencefalopatia multifocal progressiva, citomegalovírus, tuberculose de sistema nervoso, sífilis e tal. Mas a mais comum é toxo. Se eu perguntar para vocês qual é a doença neurológica mais comum no paciente HIV positivo, mais comum é neurotoxoplasmose, tá? E também pode ter meningite criptocócica, também é uma doença oportunista, causada pelo Cryptococcus neoformans, CD4 menor que 100, causa uma meningite. Eu vou mostrar na aula de meningite para vocês. Professor, Oi. A progressão da toxoplasmose para a neurotoxoplasmose tem relação com contagem de CD4 ou pacientes que estão em tratamento e com contagem de CD4 boa podem progredir para a neurotoxoplasmose mesmo assim? Se o paciente tiver um CD4 menor, tem que ser menor que 100 também. Se tiver um CD4 menor que 100, mesmo em tratamento, ele tem risco de neurotoxoplasmose. Ele tem risco de toxoplasmose no geral, incluindo doença neurológica. Está relacionado com o CD4 menor que 100. Okay. Aqui é uma meningite. Pode perguntar. Aqui é uma meningite por um fungo Cryptococcus neoformans, também tem um CD4 menor que 100. Uma das características da doença, principalmente, é a cefaleia. O paciente vai chegar referindo forte dor de cabeça, um quadro crônico, tá? Com mais de 10 dias, começa a ter febre, letargia. Se fizer o exame do líquido, a gente vê uma alteração, e aqui é chamado tinta da China. É um examezinho também que faz no líquido, e você vê a presença dos fungos, tá? Ele também em brotamento. O tratamento é feito com anfotericina B, uma fase de indução. Você faz 1 miligrama por quilo dia, tá? Com dose máxima de 50. O máximo de anfotericina é 50 miligramas por dia. E você faz por mais ou menos 2 semanas, 14 dias. Tá? Faz uma cultura, não cresceu nada de fungo, você passa para a fase de consolidação, que é com fluconazol de 400 a 800 miligramas.
é importante, com 14 dias, fazer a cultura. Se na cultura não crescer fungo, você passa por fluconazol, tá? E esse paciente vai ter o tratamento de manutenção, que é a profilaxia. E a neurotoxoplasmose, que é o quadro mais comum do paciente HIV, tá? Causa uma lesão no sistema nervoso, com bastante edema em volta, que é essa área escura. Se você fizer contraste, tem uma captação de contraste de forma anelar, tá? Que é a cápsula, do tipo, é tipo um abscesso, com bastante edema, causando lesão de massa, empurrando as estruturas, e o paciente vai apresentar sintomas tipo, pode pensar tipo assim, um AVC hemorrágico, tá? Ele vai ter déficit de fala, vai ter déficit de força. É um paciente que tem um quadro semelhante a um AVC, tá bom? Só que em paciente HIV positivo, você pensa logo em neurotoxoplasmose. Faz uma tomografia, diagnóstico de imagem tomográfico, tá? Com contraste, você vai ver edema e uma lesão com captação de contraste de forma anelar. Tratamento, droga de escolha. São 3 medicamentos que se usa, que é o tratamento para toxoplasmose. Independente do sistema nervoso, você tem que fazer três medicações. Sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, tá? Nessas doses aqui. Sulfadiazina, a gente faz mais ou menos 1.500 a cada 6 horas. Pirimetamina faz uma dose de ataque 200 mg por dia, pode reduzir por 3 dias e pode deixar depois 50 ou 100. E o ácido folínico todo dia de 10 a 15. Esse paciente responde muito rapidamente, muito rápido. O tratamento é de 4 a 6 semanas, mas aí em poucos dias ele já vai estar melhor. Às vezes, como é uma doença neurológica, e você tem só uma imagem, mas essa imagem, quem disse que aqui não é um abscesso bacteriano? Ah, isso aqui também pode ser outra doença que tem diagnóstico diferencial com neurotóxico, e a apresentação é igual, é um linfoma. Então, pode ser um linfoma? Pode. Mas aqui é muito difícil eu fazer uma biópsia de sistema nervoso. O que é que eu faço? Eu vou tratar neurotóxico. Se ele responder rapidamente, não tem nada de específico associado ao complexo B, não. Se ele responde rapidamente, é neurotóxico. Se ele não responder rapidamente, aí eu vou ficar pensando em outra possibilidade, que seria principalmente linfoma, tá? Ou pode ser um abscesso bacteriano. Mas aqui, for questão de prova. Qual o principal diagnóstico diferencial de neurotoxoplasmose? É linfoma de sistema nervoso central, tá bom? Ou eu faço a diferença na biópsia estereotáxica. Se eu não conseguir fazer biópsia, eu faço um tratamento com antibiótico para neurotóxico. Se o paciente responder rapidamente ao esquema de neurotóxico, se ele responder rapidamente, é neurotóxico. Se ele não responder, eu vou considerar a possibilidade de linfoma. Em caso de alergia a sulfa, eu posso fazer esquema com clindamicina. Tá? Alergia a sulfa, que a sulfadiazina é uma sulfa, eu posso fazer clindamicina. E existe uma possibilidade de eu não usar sulfadiazina e usar a própria sulfametoxazol trimetoprim. Esse paciente ele tem que ficar em tratamento profilático por algum tempo, até o CD4 dele subir de 100, aumentar de 100. Aqui, no caso, aqui está falando 200, mas, desculpa, é 200 mesmo. 100 é profilaxia primária, secundária é 200. Eu vou explicar o que é primária e secundária. Doenças hepáticas, tá? Tem as hepatites B e C, que são as mais comuns. As doenças do trato gastrointestinal mais comuns são as diarreias, que eu tenho as diarreia por bactérias, tá? Por vírus, por antirretrovirais, tá? Por parasitas intestinais, giardia, ameba.
as bactérias Shigella, Salmonella. Alguns medicamentos davam muita diarreia, os próprios antirretrovirais, mas a maioria desses medicamentos já saíram do tratamento. Tá? Isso para diarreia aguda. E diarreia crônica também alguns agentes, tá? Parasitas, criptosporídeos, isóspora. Das diarreias, a mais comum, se eu perguntar assim, qual é o agente oportunista mais comum causador de diarreia, é a isóspora. Isóspora é o mais comum agente causador de diarreia. Também é tratado com sulfa, trimetoprim, na mesma dose da pneumocistose. De cavidade oral, o mais comum é o quê? Cândida, candidíase oral, que pode ser só oral ou esofágica. Tá? E tem leucoplasia pilosa, que acomete a língua também, parece uns pelinhos, mas é muito difícil de ver hoje em dia, depois dos antirretrovirais. Pode ter doença cardiovascular, lembra que eu falei que tem que ter carga viral baixa, porque a própria carga viral alta causa uma reação inflamatória, tá? Sistêmica, que aumenta o risco cardiovascular, pode causar miocardite, tá? Pronto, vamos para as profilaxias secundárias, para a gente já finalizar aqui a parte de doenças oportunistas. Existem dois tipos de profilaxias, primária e secundária. Primária é quando o paciente não teve a doença. Você está evitando que ele pegue a doença. Quando é secundária, é porque ele já teve. Você está evitando a recidiva. Então, se eu tenho um paciente que tem pneumocistose, eu trato e eu vou fazer um tratamento, uma profilaxia secundária, para que ele não venha desenvolver novamente a pneumonia. Então, pneumocistose, eu faço profilaxia toda vez que o CD4 baixa de 200. Tá? Qual é a droga de escolha? É a sulfametoxazol, é o Bactrim. Sulfametoxazol, trimetoprim. Eu posso fazer 3 vezes por semana, 2 comprimidos de sulfa, todo dia, 3 vezes por semana, ou eu posso fazer todos os dias. Eu prefiro fazer todos os dias, para não correr o risco do paciente esquecer. Tá? E quando é que eu paro? Quando o paciente, o CD4 dele fica maior que 200 por pelo menos 3 meses. Então, você começou o tratamento, o paciente chegou no consultório, tem um CD4 menor que 200. Você começou o tratamento dos antirretrovirais e vai fazer a profilaxia também. Daqui a 3 meses, ele vem com CD4, com 3 meses, maior que 200, aí eu vou suspender a profilaxia primária. Toxoplasma também faz profilaxia primária, com CD4 menor que 100. Só que é o mesmo esquema do pneumocistose. Então, todo paciente que chega com menor que 200, quando eu inicio o Bactrim ou a sulfa, para tratar a profilaxia primária, fazer profilaxia primária para pneumocistose, ao mesmo tempo eu estou cobrindo toxoplasmose. Tá? Micobactéria, tuberculose, eu faço baseado no PPD. Eu vou mostrar isso para vocês na aula de tuberculose. Tá? E complexo Mycobacterium avium, eu faço toda vez que o CD4 for menor que 50, que eu faço azitromicina. Aqui fala 1.200, só que a gente não tem comprimido de 600, nem de 1.200 no Brasil. Aqui é só 500 azitromicina. Então, a gente faz 3 comprimidos, uma vez só por semana. Toda semana, o paciente toma 3 comprimidos. Se ele tiver um CD4 menor que 50, para poder fazer profilaxia primária com complexo Mycobacterium avium. Tá? Aqui os outros não têm profilaxia. Ali na toxoplasmose tem IgG positivo, então só faz a secundária, só faz a profilaxia. IgG, porque assim, um paciente chega no seu consultório, porque assim, ele pede para que faça o IgG para saber se ele já teve contato com toxoplasma, para poder reforçar a profilaxia. Não é nem a secundária, seria na própria primária. Beleza. Mas só que o paciente é o seguinte, se você pegar um paciente com CD4 de 150, pode ser que o IgG dele não fique positivo, pela imunossupressão que ele já tem, entendeu? Na prática, a gente não faz, não.
Entendi. Mas a toxoplasmose é muito fácil porque você vai fazer de pneumocistose e já cobre ao mesmo tempo. Ó, a dose, o medicamento e a dose é a mesma. Então, você, quando faz de pneumocistose, você já cobre toxoplasma. Neoplasias, tem algumas mais comuns, tá? Sarcoma de Kaposi, linfomas, algumas neoplasias linfóides, tá? Linfoma não Hodgkin ou não Hodgkin de célula B ou de sistema nervoso, carcinoma cervical invasivo nas mulheres, tá? De colo de útero. Aqui é uma imagem de sarcoma também em mucosa oral, dá muito também em ponta de nariz. E aqui um paciente ó, com um linfoma muito grande em região cervical, ou aqui na tomografia, imenso, depois do tratamento, já deu uma reduzida aqui. E para finalizar, síndrome da reconstituição imune. O que é isso? É parecido com o que eu falei de tuberculose. Se você iniciar o tratamento, o paciente melhora e o quadro piora. Mas esquecendo tuberculose, aqui seria um paciente que não, aparentemente não tem nada, você inicia o tratamento e de repente ele fica com algum sintoma. Aí é aquele paciente que vai chegar para você e dizer assim, doutor, depois que eu tomei o remédio eu piorei, comecei a ter febre, comecei a ter tosse, comecei a ter uma pneumonia. O que é que você vai explicar? Provavelmente ele já tinha uma doença, só que ele não estava tendo nenhum sintoma, porque a imunidade dele estava baixa. Quando ele começa a tratar com antirretroviral, que a imunidade dele melhora, ele começou a apresentar sintomas. Mas essa doença já existia antes, tá? Isso são pacientes que têm um CD4